e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. E isso vos mando, que vos amei uns aos outros. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Espírito Santo, nós somos muito pequenos, Senhor. Mas nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Eu peço que neste momento, durante esta ministração, durante esta noite, o Senhor possa falar aos nossos ouvidos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa, de alguma forma, trazer discernimento e entendimento acerca da Tua palavra e acerca daquilo que o Senhor nos tem pedido para fazer. Para que a gente possa, de fato, permanecer em Ti, porque só em Ti nós encontramos vida. Que a Tua palavra seja em nós e que nós sejamos em Ti e que o Senhor seja em nós, para a honra e glória do Teu nome. Este texto, como eu disse para vocês, ele já é um dos textos mais pregados. E é um texto que fala primordialmente da presença de Deus. O tempo todo a gente fala sobre estar na presença de Deus, é ou não é? Estar na presença de Deus é sempre um chamado e um desejo de todo aquele que é do Senhor. Mas o que é estar na presença de Deus? O que seria estar de fato na presença de Deus? Num mundo que ele passa a romantizar todas as coisas, as pessoas acreditam que estar na presença de Deus, que ter a presença de Deus habitando em si, significa tantas vezes um sentimento brotando dentro da gente. É uma sensação gostosa. Eu fui num culto saboroso, eu fui num culto gostoso, e ali eu senti a presença de Deus. Quem já ouviu falar disso? Quem já viu isso? E aí, normalmente depende de toda uma climatização. E falar de climatização é bem interessante quando se fala em sentir-se bem, porque quando você está naquele calor de setembro para outubro, é a fase mais quente nessa nossa região aqui, que às vezes dá até desespero, né? Porque você está naquele calor, você sai de casa, parece que tem um sol para cada pessoa. Aí você entra num ambiente, por exemplo, no ambiente bancário, que tem um ar-condicionado, o clima está mais gostosinho, você sente aquele friozinho, traz uma sensação boa, o clima não traz? Quando a questão climática ela está adaptada, você tem uma sensação melhor. Quando o clima ele está mais ameno, quando o clima está mais tranquilo e você vai dormir, é ou não é melhor para dormir? Quando está mais friozinho, quando o clima está mais ameno. Quando você vai dormir e você está numa época muito, onde o calor está muito intenso, é difícil, porque você não consegue se cobrir. E aí as muriçocas, né, elas preparam um concerto completo, leva lá para junto do seu ouvido e começa a tocar. E aí você dá um monte de tapa na tua orelha, você dá tapa daqui, tapa de lá, acorda, e as muriçocas elas ainda têm aquele poder, que é quase que um poder sobrenatural, de desaparecer. Você liga a luz, ela desaparece. Aí você fala, onde que ela está? Você desligou a luz, ela está no teu ouvido. Você ligou, ela desapareceu. E aí você fica naquele estado de desespero. Tem gente que para melhorar um pouco isso ainda compra aquela raquete, né? Aquela raquete é o meu sonho de presente de aniversário. Porque aquilo você matando a muriçoca, vendo ela pipocar e ainda sentindo o cheirinho de queimado, você fala, valeu a pena matar a muriçoca que estava me atentando. Mas eu estou dizendo aqui para vocês que quando você não está num clima bom, normalmente você acredita que você está distante da presença de Deus, porque nós convertemos, depois de todo o romantismo, que ele adentra na doutrina cristã, e principalmente no mundo pentecostal, eu sou pentecostal, mas principalmente no mundo pentecostal, ele adentra, nós começamos a tratar a presença de Deus como sendo aquele clima gostoso, onde eu sinto algo gostoso, onde eu choro, onde a minha emoção de alguma forma ela fica extremamente sustentada.
Entretanto, para Charles Spurgeon, e eu falei para vocês, hoje eu vou pregar um sermão de Charles Spurgeon, entendeu? Aqui não é nada meu. O que eu estou colocando aqui é tentando, de alguma forma, trazer para o nosso tempo. Mas é um sermão que muito me ministrou no passado e ainda hoje me ministra. Mas Charles Spurgeon, ele chega a dizer o seguinte, que a presença de Deus na vida dos crentes não significa algo que nós sentimos, mas significa um lugar onde nós permanecemos. Olha que impressionante isso. Primeiro ponto aqui. A presença de Deus não é a boa sensação que me inunda, aquela alegria, aquilo que fica o tempo todo dentro de mim. Não, não. A presença de Deus é justamente este lugar onde eu estou enxertado, onde eu estou firmado, preso a Ele. Essa semana, ontem, mais especificamente, eu e a minha esposa, a gente foi mexer lá na grama de casa, Porque eu sou meio preguiçoso para mexer com essas coisas, aí ela fica lá num pedacinho e eu fico lá no outro, E aí eu fui lá arrancar a grama, arrancar daqui, arrancar dali, já tinha um monte que eu tinha arrancado ali de ervas daninhas, que eu tinha deixado lá, elas estavam todas secas. E tem uma bugavilha lá em casa, que ela está crescendo, a bicha fica toda alegre, os galhão estão da altura quase desse negócio aqui. E ela está a coisa mais linda, aquela planta. Só que a gente precisa podar, a gente precisa ir ali retirar os galhos, a gente precisa ir retirando ali aquelas folhinhas. Eu vejo muito a minha esposa nas plantinhas dela. Eu não tenho muito esse cuidado com essas coisas, eu não tenho muito a mesma sensibilidade. Mas ela vai, por exemplo, ela tem 2 pezinhos de cajamanga. E aí ela vai arrancando as folhinhas que estão secas, ela dá uma podada ali, ela vai fazendo isso. Mas o que eu percebo é que todos aqueles ramos, isso é uma questão lógica, todos aqueles ramos que eles estão de fato firmados na raiz, na planta, todos aqueles ramos eles conseguem normalmente prosperar. Todos estes ramos. E permanecer em Deus, ter a presença de Deus habitando em si, é justamente permanecer nele o tempo todo. A presença de Deus eu comprei pilhas. Você viu lá? Eu comprei um carregador de pilhas, eu acho que eu deixei até na sua bateria, acredito. Esse aqui, É que eu não consigo... Deixa eu ficar aqui um pouquinho mais para trás, tá bom? Amém? Glória a Deus. A presença de Deus, não sendo este lugar onde depende das minhas sensações, tudo fica mais fácil de você compreender. E o que você precisa entender também é que, estando na presença de Deus e frutificando na presença de Deus, o que chama a atenção do agricultor, o que chama a atenção do lavrador, é justamente aqueles ramos que dão o quê? Frutos. Frutos. É o que chama a atenção do lavrador. Nota que ele observa os ramos que estão dando frutos, e o que ele vai fazer com os ramos que estão dando frutos? Aqueles que não estão dando frutos, ele nem perde tempo. O que a Escritura está dizendo aqui? Aqueles que não estão dando frutos, mesmo que eles, de alguma forma sejam bonitos, frondosos, mesmo que eles apresentem a melhor técnica, mesmo que eles apresentem a melhor condição, mesmo que eles apresentem a melhor eloquência no falar, mesmo que ele apresente tudo isso da melhor forma, mesmo que ele apresente a maior beleza no tocar, na apresentação, em tudo isso, se não está dando frutos, o que ele vai fazer? Ele vai cortar, ele vai arrancar e ele vai destinar ao fogo. A igreja atual, ela aprendeu mecanismos de todas as formas que você pode imaginar.
A igreja atual, ela se especializou na neurociência, para que pudesse, de alguma forma, entregar algo que fosse atrativo para as pessoas. A neurociência, por exemplo, ela estuda, eu já tenho dito isso algumas vezes para vocês aqui, a neurociência, ela estuda perfeitamente aquele produto que de alguma forma vai te atrair e te atraindo vai fazer você comprar. Já ouviram falar aqui de pessoas que são viciadas em comprar coisas? Quem já ouviu falar disso? Gente que olha lá, entrou ali na Shopee, né? A Shopee tudo baratinho, começa a rodar para cima, passa o dia vendo, colocando no carrinho, né? Não vai comprar nada, mas passa o dia vendo e colocando ali no carrinho. Ah não, vou pôr aqui no AliExpress, vou ver isso daqui, entendeu? Uma vez eu conheci uma pessoa que ficava vendo as casas bonitas, as mais lindas. Ele não tinha condição de comprar uma casa daquela nunca, mas ficar vendo aquilo era maravilhoso para ele. E o algoritmo, né, do Instagram e de todas as redes sociais, quando você pesquisa alguma coisa, ontem mesmo eu estava pesquisando, minha pia lá do banheiro está dando um problema, fica só saindo água o tempo todo. Falei, preciso pesquisar para comprar aqui. Aí eu lembrei do Jadson, falando, ó, pesquisa na página anônima, porque se você pesquisar sem ser anônimo, vai encher tua página de pesquisa. E aí você só vai ficar vendo pia, você vira assim, pia. Hoje o teu celular, inclusive, ele está te ouvindo o tempo todo. A gente fala assim, nossa, eu estou com vontade de comprar um tênis. Vai começar a aparecer tênis na tua página, no teu celular o tempo todo. E o algoritmo, ele existe, ele baseado na neurociência, ele existe para o tempo todo te atrair. Se você gosta de vídeos engraçados, você vai ver só vídeos engraçados. Os meninos ali, que eu sei que eles gostam de anime, né? Vai aparecer um monte de sugestão de anime no YouTube, anime novo para eles assistirem. Se você gosta de guitarra, o vídeo ali, coitado do Léo, só aparece guitarra lá no algoritmo dele, né? Aí só aparece guitarra e tá o tempo todo dessa forma. A igreja tem se utilizado destas técnicas para tentar atrair um número enorme de pessoas. Isso é uma realidade. Tem tentado de tudo para atrair um número enorme de pessoas. E qual é o mais atrativo? Quando você fala de neurociência, são aquelas frases de efeito que parecem mágicas e que despertam um boom na tua mente. É mais ou menos assim. O cara vira assim, olha, ele coloca um vídeo para nos primeiros 15 segundos, 10 ou 15 segundos desse vídeo, aparecer a seguinte mensagem. Fulano estava desempregado e agora, só na primeira semana, depois que eu ensinei um método, ele ganhou já 3 mil reais só na primeira semana. Quem já viu esse tipo de videozinho no Instagram? Quem já viu? Quem já viu em alguma rede social? Fulano, e aí ele vai mostrando os faturamentos de quem está ganhando aí. Ah, tem fulano aqui que fez no mês, mas isso é um pouco atípico, fechou no mês aí 15 mil reais no mês, 30 mil reais no mês e tal. Aquilo já te chama a atenção de um modo a te prender, parece que quase que uma palavra mágica que vai te prender. A igreja evangélica aprendeu a fazer isso muito bem. Aprendeu. A igreja evangélica, por exemplo, ela aprendeu a trocar todos os ensinamentos de Tiago no capítulo 2, pela chamada palavra profética. Quem já ouviu falar aqui da palavra profética? Vou liberar uma palavra sobre você, irmão Afonso. Aí eu falo, em nome de Jesus, essa semana lá no teu emprego, vai tudo dar certo, você vai alcançar isso, você vai alcançar aquilo outro, você vai ter isso, E aí nessa palavra mágica que eu dispenso, que eu lanço sobre o irmão Afonso, por exemplo, nessa palavra mágica, ele sai daqui totalmente, já não, as coisas vão dar certo, as coisas agora vão acontecer, e tudo assim vai acontecer e tal. E aí depois de 1 mês, 2 meses, nada acontece, ele já começa a falar, será que eu que estou desobedecendo? Será que eu que estou, de fato, fazendo o que Deus fez? E a pessoa ainda se enche de culpa porque as coisas não aconteceram. Agora eu pergunto para vocês, onde que a igreja do Senhor, ela está se permitindo mergulhar para conhecer o estado do outro que está do lado dele? Porque a igreja do Senhor é relacionamento. Onde a igreja do Senhor, ao invés de lançar uma declaração profética, a igreja do Senhor, ela quer saber se porventura o meu irmão do meu lado,
ele está em condição de alguma coisa, se ele está passando por uma luta, se ele está passando por uma dificuldade. Não, não. É muito mais fácil para a gente trazer uma palavrinha mágica. Eu entro na igreja, eu recebo um louvor que me faz sentir super bem, o clima está gostoso, eu saí do calor da minha vida atribulada com meu casamento, que eu não dou certo com os meus filhos, eu não dou certo com nada, está tudo ruim, está tudo um problema, eu saí daquele clima terrível, eu entro aqui, recebo um louvor, aí vem o pastor, vira para a pessoa que está do seu lado e diz: nessa semana você vai prosperar, o Senhor já te entregou a bênção, o Senhor já te entregou isso, o Senhor já te entregou aquilo, e eu te despeço para a tua casa, e todo mundo fala: eu fiz a minha parte, eu vivi o reino de Deus. Tiago falou: se eu sei que o meu irmão, ele está passando por alguma necessidade, e eu despeço ele apenas como uma oração, eu oro por ele e falo: agora vai bem. Libero essa palavrinha mágica na vida do meu irmão. Cara, eu estou crendo igual Satanás. Os demônios creem e estremecem. Mas uma fé assim é uma fé profundamente diabólica. Estranho falar nisso, mas trazer um choque de realidade, para que a igreja do Senhor, ele entenda que o Senhor, ele, o lavrador, ele está próximo, ele está observando aqueles ramos que dão frutos. E qual a melhor forma de dar fruto? É conforme ele nos amou, amando-nos, ele nos ensinou, é amando-nos uns aos outros. E o amor, ele requer mergulho no que o outro passa. Ele requer se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Fora disso, nada é fruto. Me pergunte, porventura, o que eu posso fazer de bom para Deus? Quando Salomão ele termina, eu ainda publicava, eu repostava um vídeo que eu publiquei há alguns anos atrás, sobre Salomão, quando ele termina o templo, ele chama o povo, e ele diz: habitará o Senhor em um templo feito por mãos? Será que eu posso fazer alguma coisa de boa para Deus? Será que fazendo alguma coisa de bom para Deus, eu de fato começo a experimentar a presença dEle na minha vida? Não, não. Nós permanecemos no Senhor, permanecer, não é algo de bom que eu faça para Deus, mas permanecendo no Senhor, eu frutifico, e este fruto, ele não é utilizado em benefício próprio da árvore, e nós sempre dizemos isso. Você já viu um pé de manga comendo uma manga? Quem já viu um pé de manga comendo uma manga? Se você já viu, tem que me mandar, gente. Pelo amor de Deus, entendeu? Se você gravou, eu quero ver essa cena. A manga não. Quando você vai num pé de manga, a gente sobe em cima do galho, sacode com o pé para ver aquele monte de manga caindo. A gente pega uma vara e fica tentando arrancar a manga mais bonita que a gente viu, né? Aí ela cai, espatifa, você ainda não está nem aí, pega, dá uma mexida assim, tira o pauzinho, mete na boca e chupa com vontade. Mas o fruto, ele só existe para atendimento da necessidade do outro, de modo que permanecer no Senhor, estar na presença de Deus e ter a presença de Deus em si, não significa algo, uma sensação boa ou algo simplesmente bom para trazer para você. Não significa tão somente isso. E nós falamos aqui, o lavrador, quando ele vê um ramo que ele dá fruto, o que ele vai fazer com esse ramo? Ele limpa. Ele poda. Aqueles que mais frutificam no Senhor são os que mais são visitados por disciplina. São os que mais são visitados por dificuldades. São os que mais são visitados por tudo isso. Igreja do Senhor, eu queria que tivesse uma palavra mágica. Seria maravilhoso se tivesse uma palavra mágica para eu dizer e tudo na realidade de vocês modificarem. Mas eu quero dizer para você apenas uma coisa: permaneça no Senhor e deixe que Ele vá te limpando. Por meio da palavra dEle, Ele vai te disciplinando ponto a ponto.
Ele vai arrancando de você o pecado. Ele vai arrancando de você a mágoa. Ele vai arrancando de você o ressentimento. Ele vai arrancando a tua natureza odiosa, a tua boca que é afoita para falar. Ele vai arrancando a tua inconstância. Ele vai arrancando a tua inclinação para trair. Ele vai arrancando a tua inclinação para não ser fiel. Ele vai arrancando a tua inclinação para a perversidade. E ele vai limpando tudo. Mas é necessário que você permaneça nele. E o que é permanecer no Senhor? Essa é a grande pergunta. Ele diz que aqueles que cumprem os seus mandamentos permanecem nele. A obediência é o caminho de permanência, não é a sensação. Não é o sentir-se bem, é a obediência. É por meio da obediência que de fato eu me firmo nele. É por meio da obediência que a seiva que vem da raiz, ela é transmitida diretamente para mim, me fazendo florescer e frutificar. Um ramo que ele foi arrancado, ele ainda permanece alguns dias, ele ainda permanece, talvez um dia ou dois, ele ainda permanece um pouquinho esverdeado, mas logo ele vai secando e ele vai acabando. Nós falamos aqui de obediência, mas nós falamos que, normalmente, nós reconhecemos quando nós estamos secos, nós não estamos nele, quando nós não conseguimos sequer orar. Ele diz aqui no texto, porque aqueles que permanecem em mim, nisso é glorificado o nome do meu Pai, tudo que vocês pedirem, Ele vos concederá. Ele está falando, ele está atrelando por completo a permanência no ramo, a permanência do ramo ao caule que leva a raiz. Ele está dizendo que traduz isso em uma oração que acontece de modo mais simples. E eu digo para vocês, o Senhor, Ele não busca a oração mais longa não, Ele nunca buscou a oração mais longa. Ele busca a oração contínua. Ele não busca a oração mais alta, mas ele busca aquela oração que é constante, que ela permanece, que ela vence a barreira do tempo e ela vence inclusive a necessidade da resposta imediata. A oração que às vezes você ora e não vem, mas você sabe que o que te faz permanecer continua sendo a obediência. E enquanto você não recebe aquilo que Ele disse que daria, se você pedisse, uma vez que você estivesse nele, uma vez que você estivesse alinhado com aquilo que Ele quer para você. Os ramos secos, eles tentam orar, eles forçam a oração. O ramo seco, ele tenta de toda forma. Não, eu preciso orar para que eu sinta a tua presença. Gente, isso é a forma mais menina, mais imatura de se ter a presença de Deus em você. Quando você tem a presença de Deus firmada em você, você não depende de que as coisas aconteçam segundo a tua vontade. Obedecer significa fazer a própria vontade? Obedecer significa fazer a própria vontade? Não. Obedecer significa render-se à vontade daquele que ordenou. A obediência significa você tentar negociar e trocar alguma coisa com quem te ordena. Eu vejo muito hoje na criação dos meninos, né?
Na minha época de moleque, meu pai não me criou dessa forma. Meu pai não me criou negociando com ele. Mas hoje as crianças atualmente estão negociando com os pais. Vocês têm visto isso? Que eles até incentivam, não, você tem que ensinar o teu filho a negociar com você. E muitos dos meus colegas que eu vi não sendo bem-sucedidos, eles eram muito bons de negociar com os pais. Eles eram muito bons nisso. O pai falava, se você tirar nota boa, no final do ano você vai ganhar aquela bicicleta que você estava querendo. Ixi, na minha época ganhar uma bicicleta era tipo ganhar uma Ferrari. Entendeu? Meu pai virava para mim e para os meus irmãos e falava, tu não passa de ano não, caboclo. O que você faz é só estudar, rapaz. Acho que eu estou aqui para... tu não passa de ano não. E não tira nota boa não. E não faz as coisas assim acontecerem não. Eu quero ver a reclamação chegar aqui. Meu Deus do céu. Entendeu? A gente obedecia, porque tinha que obedecer. E obedecia contra a nossa vontade. Se meu pai e minha mãe tivessem deixado eu fazer todos os meus quereres, eu não tinha um dente na boca. Porque nem de escovar os dentes eu gostava quando eu era menino. Menino porco, piolento, cheio de macuco nos cotovelos. Um menino terrível. Correndo para um lado, para o outro, caindo, machucando. Se não fosse meu pai e minha mãe colocando aquele menino no prumo, para fazer o que era para ele fazer contra a vontade dele, eu não teria amadurecido como homem para hoje entender que meu pai e minha mãe não me mandam nada, mas ainda assim eu sigo uma regra disciplinar rígida comigo mesmo, e essa regra disciplinar rígida que eu sigo comigo mesmo é que faz com que eu alcance alguma prosperidade, faz com que eu alcance alguma vitória nesta vida. Isso tudo vem como? Vem como consequência natural da obediência. Não, nós não queremos obedecer, nós queremos o tempo todo dar espaço para o pecado e para que as nossas vontades se cumpram e permaneçam. A gente não quer. É tão melhor fazer o que eu quero, é tão melhor comer só doce, é tão melhor você viver segundo os seus quereres. A obediência é que te faz permanecer nele, e essa obediência que te faz permanecer nele, faz com que você se alimente diretamente da seiva que vem dele. E uma planta que vive diretamente da seiva que vem do céu, da sua raiz, daquela raiz, daquele caule onde ele está firmado e permanecendo, essa planta, ela sabe muito bem do que ela necessita. Vocês já viram uma planta, ela pedindo alguma coisa fora do que seria o padrão de uma planta? A gente pede muitas coisas, não pede? Todos nós pedimos inúmeras coisas. A gente coloca os nossos joelhos no chão e a gente pede. Tiago, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: pedis e não recebeis. Por que pedir? Porque vocês pedem mal. Porque vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites. Quando uma célula do meu corpo, ela para de viver para o meu corpo e ela começa a viver tão somente para ela, se alimentar para atender às necessidades dela e vivendo somente para ela, você sabe qual o nome que é dado a essa célula? Câncer. Quando uma célula do meu corpo quer atender apenas às suas vontades, e ela passa a se alimentar, e ela passa a se reproduzir para crescer e para se tornar aquele tumor, esta célula, ela se torna aquilo que vai matar todo o corpo. Cada célula do teu corpo não vive para si mesma, mas vive para atender às necessidades do teu corpo. Eu quero te dizer, se você está em Cristo, você não vive para você.
Você vive para atender às necessidades do corpo de Cristo, às necessidades do próprio Cristo. E se você é um ramo não frutífero, que apenas recebe toda a seiva, está ali bebendo e fica com as árvores frondosas, olha só, intelectualmente eu me tornei uma pessoa cada vez muito capaz, olha só, que eu consegui prosperar, eu tenho o melhor carro, eu estou andando na minha Hilux, e ainda coloco lá atrás da minha Hilux, propriedade exclusiva de Deus, presente de Deus, foi Deus quem me deu, Deus me livra de todo olho grande, de toda inveja, e eu faço isso, e eu não tenho a capacidade de olhar para o lado e conseguir enxergar o meu próximo, conseguir enxergar aquele que faz parte do corpo de Cristo. Quando eu vivo só para mim dessa forma, eu já estou fora, e por mais que eu me sinta bem, eu vou me sentir bem por um curto período de tempo. Um galho seco de uma árvore, 2, 3 dias ele já não tem praticamente vida. Isso é para uma árvore. Para um ser humano, 50, 60, 70, 80 anos, e ele acaba. E ele fenece. E ele não é mais. Se você permanecer no Senhor, vivendo em obediência a Ele, independente de sentir algo bom ou ruim, independente de sentir, mas nessa igreja, eu não consigo sentir nada, eu quero numa igreja que me faça me sentir melhor. Sim, você vai florescer durante um tempo, porque você tem bebido da seiva, mas vai chegar um momento que isso vai ser cortado, que você será cortado, e que você será arrancado, e que você será lançado ao fogo. A Escritura nos convida a refletir justamente sobre isso. Presença de Deus significa, antes de tudo, permanecer nele. Não permita que este mundo que nasceu para te dar as melhores sensações, e quando eu digo este mundo, eu vou dizer para você, tantas vezes, a própria igreja, ela aprendeu a fazer, como eu disse para vocês, a igreja aprendeu a fazer isso bem. Não permita que um mundo que ele nasceu para te dar as melhores sensações, vai se tornar efetivamente o lugar para o teu descanso. Porque no futuro, vivendo para você, você vai ver o teu lar sendo destruído. Você vai ver os teus filhos indo para a perdição. Você vai ver os teus amigos, às vezes, durante um tempo, enquanto você guarda certa beleza, eles ainda te atendendo. Mas depois o que vai sobrar para você é apenas dor, angústia, tristeza, e você vai olhar de um lado para o outro e parece que nem as tuas orações conseguem mais se chegar a Deus. Agora aquele que permanece, como eu disse para vocês, sabe o que pedir. O que uma planta pede? Pede uma terra boa, adubada, com alimento necessário, de onde ela vai tirar os bons nutrientes. Pede um dia equilibrado, em que tenha sol, um bom sol para lhe iluminar e fazer com que a sua fotossíntese aconteça de modo pleno. E também pede chuva, para que possa também novamente se alimentar. E dentro deste ciclo, ela vai permanecendo, ela vai permanecendo, ela vai permanecendo, ela vai permanecendo. O que nós temos pedido, igreja? O que nós temos pedido? A Constituição americana, ela coloca como sendo um dos objetivos
dos americanos, dos norte-americanos, a conquista da felicidade. Na Escritura, existe algum lugar onde Deus ele pede para nós procurarmos a felicidade? Tem algum lugar? Quem já leu aqui a Escritura? Toda, já se permitiu ler. Tem algum lugar escrito, busque a felicidade? Ou tem escrito lá, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar? O que uma planta busca? Ela busca mais e mais se fortalecer no ramo, no caule onde ela permanece. E eu gosto muito de ver os ramos, eles crescendo aos pouquinhos, eles começam como um brotinho. Sai aquele brotinho com uma folhinha, daí um pouco ele vai ficando mais robusto, vai ficando mais grossinho, vai ficando mais robusto, vai ficando mais robusto, vai ficando mais forte, vai ficando mais forte, vai ficando mais forte. E o que aquilo significa? Significa que quanto mais você permanece no Senhor, mais o seu fruto, ele vai se encorpando em você, mais da sua seiva, vai tomando conta de você, e você passa a beber cada vez mais. O que vocês acham? Que bebem mais de Deus? Aquele ramo fininho ou aquele galho que é mais frondoso, forte e grosso? Qual que vocês acham que bebe mais? Da árvore. É justamente aquele que é mais robusto. E isso é necessário que a igreja entenda. Quanto mais você permanece em obediência, quanto mais você permanece submetendo a tua vontade à vontade dele, quanto mais você permanece assim, mais você se vê dependente dele, mais você prova dele, e mais você bebe dele, e mais você ora a ele, e ele entrega para você, porque o que você mais pede é ele, e o que ele mais faz é se dar, e quanto mais você pede, mais ele se dá, e quanto mais ele se dá, mais você pede, e você vive nesse ciclo, daqui para a eternidade. E aí você dá frutos. E aí você se preocupa com os outros. E aí você mergulha na condição e na dor do outro sem nenhum problema. Você não quer viver de modo raso. Você não quer ser apenas folhagens verdes, bonitas, frondosas. Você tem uma necessidade de oferecer, porque você tem recebido. E aquele que já recebeu, ele sabe que precisa entregar. Igreja do Senhor, é somente assim. Tudo fora disso, eu digo para vocês, é apenas a fé dos demônios. Ou talvez pior do que a fé dos demônios. Entender isso é um ponto crucial. Eu queria ler com você. Quando ele diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Paulo lá em Romanos, ele não utiliza a ideia da videira, mas ele pega a ideia da oliveira. E ele diferencia a oliveira do zambujeiro. O zambujeiro é a oliveira brava, é aquela oliveira que não consegue produzir frutos. Qual é o fruto da oliveira? Vocês sabem qual é o fruto da oliveira? O óleo de oliva vem da azeitona. O fruto da oliveira é a azeitona. E ele vem dizer o seguinte, que do caule da oliveira verdadeira foram arrancados aqueles ramos de Israel que já não frutificaram. E aí eles pegaram esse zambujeiro que somos nós, e eles arrancaram, e eles enxertaram na oliveira verdadeira. E agora nós começamos, nós que não éramos capazes de frutificar, agora começamos a beber dessa seiva que foi purificada. Mas lembrando uma coisa, foi ele que foi escolhendo ramo
a ramo, e ele foi arrancando, e foi doloroso. Quando você recebe a Jesus como seu Salvador, é doloroso, porque isso significa corte, significa quando ele arranca você, e ele te insere em outro lugar, aquilo causa dor. Você muitas das vezes tem que negar alguns relacionamentos que você tinha, alguma forma de falar, você vai deixar para trás, você vai deixar para trás um monte de costumes, você vai deixar para trás a idolatria, você vai deixar para trás tantas vezes até mesmo as tradições da sua família, que talvez seja extremamente religiosa e apega a imagens e um monte de coisa. Você vai deixando para trás as suas superstições, a sua necessidade de ler horóscopo todo dia para saber se as coisas vão bem. Você deixa para trás a necessidade de sempre se dar bem, porque agora você coloca em primeiro lugar a necessidade daqueles que você ama. Um pai que outrora era um homem irresponsável e abandonou seus filhos, abandonou a sua família, quando ele recebe a Jesus como Salvador, ele é cortado e ele sabe que agora ele tem que trabalhar, não 8 horas, não 12 horas, ele tem que trabalhar, se possível, 24 horas por dia, porque ele não vive mais para ele, mas ele precisa trazer algo de bom para os seus filhos. Uma mãe que entende isso, ainda que ela tenha sido mãe adolescente, na época de uma certa irresponsabilidade, ela entende que ela precisa se dedicar a seus filhos, ela não pode ir mais para a balada, ela sabe o significado daquilo. Um filho que entende isso, ele se torna obediente ao seu pai, ele não se torna mais um fardo que o tempo todo quer confrontar, quer responder, ele se torna obediente ao seu pai e à sua mãe, e ele se torna um acolhedor deles, e ele se torna alguém grato por tudo que os seus pais têm feito para ele. Um casal, quando se converte, eles deixam de viver um só pelo outro. O homem para de viver apenas para atender, apenas objetificando a sua esposa, e ele passa a entender que a vida dele é entregar a sua vida para ela, e de mesmo modo aquela mulher, ela passa a viver por conta dos seus quereres, e ela entende o que é se tornar submissa ao bom marido. Todas estas transformações nascem deste corte e a inserção na oliveira verdadeira. E enxertado ali agora, aos poucos você vai frutificando, você vai florescendo. No começo você sente a secura, a dor, você sente tudo. Depois você se revigora. E aí você passa, de fato, a viver o bom de Deus. E o bom de Deus não tem nada a ver com o bom desta vida. Tem tudo a ver com aquilo que Ele é e o que Ele significa em nós e para nós. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria convidar esta igreja para refletir de modo profundo o que é estar unido ao Senhor. Olha para quem está do seu lado aí, observa, só observa, não precisa dizer nada. Olha para quem está atrás de você, olha para quem está na sua frente, só observa. Estar unido Senhor, é estar unido e unida a cada pessoinha dessa. É você se permitir mergulhar no relacionamento que extrapola apenas isso que é superficial. Você que tem filho, olha para o teu filho. Você que tem seu pai ou sua mãe aqui, olha para o teu pai, para a tua mãe. É estar unido, compreendendo, buscando compreender as angústias, as dores e as alegrias do outro.
Estar na oliveira verdadeira é dar um salto de fé que se estabelece sempre no relacionamento. Mateus capítulo 25, quando o Senhor ele divide, ele coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras ele se racha. Isso vai acontecer no futuro. E agora nasce o chamado Vale de Jeosafá, que é o vale em que o Deus, em que Jeová julga. O julgamento é muito, mas muito simples. Ele olha para todos aqueles e ele diz: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive enfermo e foste me visitar, eu estive doente e foste me visitar, eu fui forasteiro e me recebeste. E eles perguntam: mas quando nós fizemos isso? Todas as vezes que fizeram a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Eu vi certa vez uma interpretação covarde, só para finalizar, uma interpretação extremamente covarde deste texto. Que ele dizia, quando Jesus fala dos meus pequeninos, ele estava falando só do povo de Israel. Então a gente tem que fazer pelo povo de Israel. Não, não. Pelo amor de Deus, o que está escrito, está escrito. A gente não precisa forçar uma interpretação teológica. É simplesmente olhar para aquilo, cumprir aquilo e viver aquilo. E como igreja, a gente sai da superfície da fé, da superfície do que é a presença de Deus, da superfície do que é caminhar na presença de Deus, e a gente começa a mergulhar no que é a presença de Deus. E eu só mergulho assim quando eu entendo melhor o meu irmão, quando eu suporto o meu irmão, quando eu vivo o amor ao meu irmão. E por isso que ele diz, o meu mandamento, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei, porque não existe amor maior do que este, o de dar a vida por estes amigos. Seria mais fácil para mim excluir este versículo deste texto, para eu dizer, não gente, vem para cá, a gente adora, levanta as mãos para o céu, canta umas músicas bonitinhas, eu prego aqui uma palavra bem motivacional para vocês terem uma semana bem vigorosa e a gente vai para casa bem. Não, mas eu quero dizer para vocês que isso seria eu fraudar a palavra de Deus, seria eu fraudar aquilo que o próprio Cristo ensinou, seria eu pisar no cordeiro, seria eu pisar no cordeiro, seria eu fazer agravo contra o próprio Espírito que me tem santificado. E por isso eu digo, no Senhor, não perca a oportunidade de manifestar, de demonstrar o quanto você é a presença dEle, a partir dessa união. Capítulo 15, ele fala da videira verdadeira. Ele vai, o capítulo 16, e no capítulo 17, ele vai dizer que nós somos um no Senhor. E tudo isso que nós falamos aqui foi as últimas instruções do Senhor Jesus na noite em que Ele foi traído. Por isso é tão sério. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós rendemos graças ao teu nome. Nós glorificamos a Ti, porque o Senhor tem nos ensinado. Nós glorificamos a Ti, Senhor, que hoje eu não dependo das melhores sensações, porque eu já tenho o que há de melhor em mim, porque o Senhor, eu tenho permanecido em Ti e o Senhor tem permanecido em mim. E nisso que eu tenho saboreado de Ti, Senhor, o Senhor tem me firmado mais em um mundo que é cada vez mais dependente de tanta loucura, um mundo que depende de todos os debates, de todos os jogos de cintura políticos para tentar de alguma forma se manter funcionando minimamente, com toda a sua corrupção, podridão, com toda a sua ladroagem, roubalheira, com toda a sua perversão e perversidade. Mas nós, Senhor, nem deste mundo somos.
nós estamos enxertados em Ti. Tu que, outrora, foste aquele broto que nasceu no deserto, mas que agora se fincou e o Teu reino se firmou aqui. Que a Tua igreja entenda isso como realidade. E como nós somos um contigo, onde quando eu olho para um pé de manga, eu não encontro ali cada galho com um nome, não. Eu só falo, olha, ali está um pé de manga. Eu não encontro um galho chamado Jordânia, outro galho chamado Meire, outro galho chamado Jean, outro galho chamado Bruna, outro galho chamado André, outro galho chamado Larissa, outro galho chamado Irisnete, outro galho chamado qualquer outro nome. Não, eu só encontro o Senhor, para que o mundo veja, e para que esta igreja consiga enxergar a Ti em cada um de nós, não como um discurso vazio, mas como algo que nós vivemos de modo pleno, suportando-nos uns aos outros, amando-nos uns aos outros, regozijando-nos em Ti, porque aí sim, a Tua alegria permanecerá em nós, e nós regozijaremos em Ti. Nos ensina a obedecer, porque obedecendo nós iremos frutificar, e frutificando nós alcançaremos o Teu olhar, e alcançando o Teu olhar nós seremos limpos, e sendo limpos nós frutificaremos ainda mais. Ó Jesus, é isso que nós Te pedimos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém, amém. Glória a Deus.